é Jane Garcia da Silva, sou professora da Universidade Federal Fluminense. Desde pequenininha já gostava de observar a natureza, então é uma coisa que me interessava muito. E aí fui fazer biologia, fiz o curso na Santa Úrsula, daí eu vim fazer o mestrado no Museu Nacional. Antes eu trabalhei no herbário como voluntária, depois eu fui chamada pela professora Maria Auxiliadora Kaplan para trabalhar identificando plantas da Restinga. E aí ela fazia o estudo químico, eu acabei fazendo um inventário de plantas em Maricá. E daí, desse trabalho, me chamaram para trabalhar no paisagismo do campus da UF, né, usando plantas de Restinga. Depois eu me tornei professora e precisávamos de um espaço para produção de mudas. Nós buscamos caminho, conseguimos um espaço aqui para criar o Laboratório Horto Viveiro. Isso foi lá por 1995. O doutorado eu fiz em biotecnologia no Fundão. Trabalhei com cultura de tecidos. No mestrado eu trabalhei com plantas medicinais, com romã. E na biotecnologia eu escolhi uma planta da Restinga de Maricá, pensando o seguinte: quando você olha a natureza assim, você pensa, aquilo ali é mato, né? Então o povo, de modo geral, pensa que tudo é mato. Mas a planta começa a ter uso a partir do que a pessoa tem em sua aplicação. E aí ela começa a dar nome. Então tem uma ciência, inclusive, chamada etnobotânica. E aí começam a se dizer, olha, essa aqui é quebra-pedra, porque serve para quebrar pedra nos rins, né? E várias outras que têm relação com o seu uso. Muitas outras que estão aí na natureza e não são conhecidas, porque nunca se usou para nada, ou não se sabe para que serve na verdade, elas vão desaparecendo. E aí nós tínhamos várias plantas lá que eu encontrei e que eu quis estudar. E tinha uma da família da azaleia, que era chamada Agarista revoluta. Era Leucótea revoluta. E aí eu peguei essa planta, estudei com o pessoal de biologia, e nós encontramos uma atividade para vírus do herpes simples. Então foi o primeiro estudo dessa planta, estudo medicinal. Acontece, a planta está na natureza, muita gente não sabe para que serve. E a tendência é que essas plantas venham a desaparecer, porque muitas pessoas não dão valor à natureza. Comecei inicialmente aqui num espaçozinho que nós criamos pavimento, 72 metros quadrados, tinha uma salinha pequena, e eu já dava aula de botânica para geografia, arquitetura, engenharia agrícola, recursos hídricos, e aí veio ciência ambiental. E eu dou aula de botânica, aquele básico, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, ecossistemas, né? E tento para cada curso ajustar a sua área de interesse. Quando eu entrei na UF, que eu vim trabalhar no Horto Viveiro, um pouco mais adiante surgiu o mestrado em ciência ambiental. Era um curso interdisciplinar, com profissionais de várias áreas de conhecimento e alunos também de várias áreas de conhecimento. E foi gratificante poder ver aqueles alunos que passaram por ali e hoje estão por aí afora, porque eles estão com posições importantes dentro do município, dentro do estado, dentro de órgãos ambientais em vários lugares, né? Eu vejo muito assim, eu acho que os profissionais, de modo geral, têm que olhar a natureza como um todo. O profissional de ciência ambiental tem uma gama de conhecimentos que ele pode aplicar, né? E precisa também, como no caso da biologia, ser mais valorizado no seu mercado de trabalho. Aí o aluno precisa batalhar para ver conhecimento. O que você gosta de fazer, né? De modo mais simples, o que te faz feliz. Então você tem que ir à luta, você tem que buscar condições para fazer aquilo da melhor maneira possível. Eu, quando me formei, antes eu fiz estágio em botânica, eu queria fazer comportamento animal e não encontrei. Costumo falar isso para minha turma, né? Porque planta não tem graça, né? Não fala, não anda, não se mexe. E o estágio que eu tive foi justamente em botânica. E aí você percebe que você não conhece muita coisa. Então, quando você passa a conhecer, você passa a perceber coisas, você passa a achar coisas interessantes, né? E isso que faz a gente ter mais interesse por determinada área. Então, comparando ciências biológicas, por exemplo, eu entendo muito pouco de fauna, de aves, mamíferos, répteis. Tem biologia marinha, que eu também não me aprofundei, né? Então você vê que ciências biológicas tem áreas bastante divergentes. Vocês na área de ciência ambiental, o foco de vocês é mais o ambiente como um todo, né?
Então você tem os organismos e vocês têm que entender esses organismos dentro daquele contexto. Então o papel de vocês bem holístico, né? No sentido que vocês têm que entender o conjunto. Então, para que a gente possa entender o que é meio ambiente, para mim é tudo que está à nossa volta. Você tem o ambiente físico e o ambiente biológico. Aqui, por exemplo, nós temos o Morro do Greguatá e a gente não percebe, mas o vento faz a curva aqui. Quando esse vento vem, ele vem do mar. Por isso essas áreas todas têm umas manchinhas no caule que mostram que essa área não tem poluição. Então você tem os bioindicadores, que são os líquens de ambiente não poluído, né? Então cada coisa dessa está dentro do seu contexto. Então aqui seria um ambiente natural. Lá na sala seria um ambiente construído pelo homem, seria um ambiente chamado antrópico. Dentro desse ambiente aqui, ainda pode-se dizer que seria um ambiente antrópico porque o homem acabou interferindo e modificando. Você tem o corrimão, você tem a rampa, você tem coisas construídas. E você tem o meio ambiente realmente natural, né? No Morro do Greguatá você tem uma área que foi degradada na década de 70, que serviu para desmonte, para a construção do campus da Praia Vermelha, construção do campus do Greguatá e criação da Avenida Litorânea. Quer dizer, tudo que veio depois, tudo que você vê hoje aqui, foi um processo de sucessão natural. Então a natureza, ela se recria, ela não funciona sozinha. Você tira um elemento dali e vai fazer falta. E aí a gente precisa trabalhar muito essa questão da consciência em diferentes níveis. Criancinhas que hoje já começam a ter essa formação na escola, né? Então meio ambiente é tudo. A gente precisa ter a noção de que a gente não é isolado. A gente está fazendo alguma coisa que acredita que vale a pena, né? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar nessa direção. É um trabalho difícil? É. Mas tudo a gente faz uma construção dentro do que a gente acredita que vale a pena, né? Então, se isso pode servir de exemplo para alguém, que nunca se desista, porque eu fiquei 7 anos sem carteira assinada. Isso significa que você tem que querer fazer as coisas. Ah, eu não estou conseguindo emprego, vai à luta, faz trabalho voluntário, se engaja, faz um projeto legal, torna aquilo visível e vai fazendo parcerias, porque você se torna forte quando você se une a outras pessoas. Então, eu acho que se poderia trazer alguma coisa de exemplo, é esse trabalho que tem que ser de persistência, porque nós hoje temos aqui 23 anos e uns pouquinhos, né? Uma das plantas que nós plantamos aqui é o jequitibá. E que o jequitibá, que eu dou sempre exemplo, ele floresce com 25 anos. Aí você pode dizer, como eu já escutei, puxa, eu não vou plantar porque não é para mim, eu não vou comer, não vai dar sombra para mim, né? Então, lembra que quem veio antes de você já deixou alguma coisa para você encontrar o que você encontrou hoje, que você não faz nada sozinho. Lembrar que o período que se fica na faculdade é muito pouco. Veio ter ao máximo aquele tempo na universidade, para que você seja um profissional. Eu costumo colocar isso para os alunos. E vocês têm que se considerar profissionais. Muito obrigada. Obrigada a você, Jane. E ir à luta, né? Não esperar que caia do céu não, porque não vai cair. Só chuva, às vezes, e semente. plantas.